Nessa aula de hoje, eu vou responder a dúvidas, talvez as suas dúvidas, sobre panificação com fermentação natural. Essa é o Pergunta para Ana, uma aula de tira dúvidas, em que a galera do pão me pergunta e eu respondo. Talvez você já saiba que o pão de fermentação natural pode transformar a sua vida para muito melhor, não é mesmo? Mas as pessoas que você ama talvez ainda não saibam disso. Então, vamos lá. Aperta no botão compartilhar, manda essa aula agora para 5 pessoas. Vamos compartilhar. Conteúdo bom é conteúdo compartilhado, não é mesmo? Não guarda para você não. Bora compartilhar, tá bom? Já vou começar respondendo. Essa pergunta é uma boa pergunta. Qual o melhor método para ativar o fermento com mudanças constantes de farinhas? Primeiro, vou explicar o que é ativar o fermento. Ativar o fermento natural é quando a gente alimenta o fermento natural. A gente alimenta o fermento natural com farinha e com água, tá bom? Então, ativar o fermento é esse momento em que a gente alimenta o nosso fermento. Aí a pergunta é: qual o melhor método para ativar o fermento com mudanças constantes de farinhas? Então, assim, não é um método de ativar o fermento que vai mudar alguma coisa porque você muda a farinha, tá? O método de alimentar o seu fermento é exatamente o mesmo, tá bom? O que vai mudar é a farinha. E quando você muda a farinha que você alimenta o seu fermento, você também muda as características do seu fermento. Você pode mudar para melhor ou você pode mudar para pior. O seu fermento é uma comunidade de seres vivos. Lembra disso? O levain, o fermento natural, que ó, é esse cara aqui, ó. O fermento natural é esse cara aqui. É uma comunidade de seres vivos. Tem um monte de bactéria e de levedura que mora aqui. E essas bactérias e leveduras é que vão ser responsáveis pela fermentação do seu pão. Então, dependendo da farinha que você usa para alimentar o seu fermento pode ser mais vigoroso, pode ser mais fraco, tá? Então, se você toda hora troca a farinha do seu fermento, é a mesma coisa que você trocar a ração do seu cachorrinho, por exemplo. Se você todo dia fica trocando a ração do seu cachorrinho às vezes vai passar mal, às vezes vai engordar, às vezes vai emagrecer, vai ter mais energia, vai ter menos energia. Seu fermento natural funciona da mesma forma. Então, se você encontrar uma farinha fácil aí perto da sua casa, né, e que o seu fermento goste, eu não recomendo você ficar trocando não, tá? Agora, você chegar para mim e falar assim: olha, eu quero fazer um pão que eu quero fazer um fermento 100% integral com esse pão. Então você pega uma isca, uma parte do seu fermento original, pega uma parte desse fermento, coloca em outro pote e dá farinha 100% integral para ele. Ele vai fermentar, tá? E ele vai ser um fermento praticamente 100% integral, porque você deu farinha 100% integral para ele, mas você manteve o original, tá bom? E vai continuar alimentando o original com a farinha que você normalmente usa, beleza? Tá bom? E aí é o seguinte, se você não acha sempre farinha da mesma marca, olha só, você é igual... Vocês vão rir, e pode rir, igual papel higiênico. Quem aqui já ficou sem papel higiênico em casa? Eu já. Não é uma coisa boa. Se você sabe que você usa papel higiênico todos os dias, você precisa ter papel higiênico a mais, papel higiênico reserva, não é mesmo? Farinha para alimentar seu fermento é a mesma coisa. Você precisa ter farinha a mais, farinha reserva. Porque você sabe que às vezes você vai achar essa farinha, às vezes você não vai achar essa farinha. E, na pior das hipóteses, você sempre pode comprar a farinha da marca que você quiser na internet. Combinado? Eu posso fazer qualquer receita de pão com farinha orgânica? Então, olha só, a farinha orgânica é a melhor farinha que você vai poder usar para fazer seus pães. Por quê? Porque ela é orgânica, né? É igual quando a gente come frutas orgânicas, legumes orgânicas, o trigo orgânico é melhor. Por quê? Porque ele não tem pesticidas, ele não tem aqueles químicos, aquelas substâncias que podem ser tóxicas para o nosso organismo, certo? E como o pão é um alimento que a gente come
praticamente todos os dias, se a gente pode usar uma farinha orgânica, é melhor para a nossa saúde. Você pode fazer qualquer pão com farinha orgânica, você pode fazer pão de fermentação natural, como os pães que eu ensino no meu curso online Love Bakes, por exemplo. Você pode fazer qualquer pão do meu curso com farinha orgânica nacional. Por quê? Porque o que importa é você ter conhecimento, ter base. Se você tem base de conhecimento, se você segue um método, você consegue fazer pão com qualquer farinha, e a farinha orgânica é a melhor farinha que você pode usar para fazer pão. Beleza? Ó, essa pergunta é muito legal. Eu posso colocar fora, jogar fora aquele líquido preto do fermento? Ah, agora eu vou te mostrar o que é. Estou aqui com o fermento que, de propósito, tem esse líquido preto. Olha aqui. Esse fermento tem um líquido preto em cima dele, tá vendo aqui? Tá vendo esse líquido preto? Esse líquido preto chama RUT, tá? É um nome que identifica o que é essa aguinha preta que forma em cima do fermento. E, na verdade, se eu vou cheirar esse fermento aqui agora, ele tem um cheiro de acetona, um cheiro acético muito forte. E o que esse cheiro indica? Que ele está estragado? Não, ele não está estragado, não. Ele está com fome. Tem muito tempo que ele foi alimentado, então ele formou o RUT por cima, e esse RUT, esse líquido preto formado aqui em cima do fermento, existe para proteger o conteúdo do fermento. E, na verdade, ele é formado por uma separação entre a água e a farinha. E ele tem muito ácido acético produzido pelas bactérias ácido-láticas que moram no fermento, e por isso que ele tem cheiro de acetona. Tá? O que eu faço? Se tem muito tempo que o meu fermento está guardado e formou esse líquido preto está rolando já tem muito tempo, aí eu jogo o líquido preto fora e misturo o fermento e tiro uma parte e faço uma série de ativações, de alimentações em sequência para fortalecer o meu fermento. Mas se tem pouco tempo que eu alimentei o meu fermento, ele só tá com uma aguinha ali transparente, tem só uns dias ali que ele tá com fome, eu misturo e mando ver também, alimento ele, tá tudo certo. Tá bom? Então depende. Você pode jogar fora, você pode não jogar fora. Mas se você misturar mesmo o líquido estando preto, não tem problema não vai estragar seu fermento não. Ele só não pode ficar com cheiro ruim. Uma coisa é ele ficar com cheiro de acetona, outra coisa é ele ficar com cheiro ruim, cheiro de estragado. Se ele tiver com cheiro de estragado, aí o seu fermento estragou. Então vamos lá, mais uma pergunta. Essa é uma boa pergunta. Olha só. Ana, por que é mais difícil fazer pão integral? Você já teve esse problema? Tipo, se você já faz pães, quando você vai fazer pão com farinha branca, você acha mais fácil, o seu pão fica mais leve, e aí quando você faz pão só com a farinha integral, seu pão fica pesado, fica parecendo um tijolo. Você já passou por isso? O que é mais difícil fazer pão integral? Primeira coisa, normalmente a farinha branca tem um potencial de formação de glúten maior do que a farinha integral. O que significa isso? A farinha branca, quando misturada com a água, forma glúten, e o glúten é uma rede que segura os gases dentro do pão, né? E esse glúten vai ajudar o quê? No crescimento do pão. Se você preparou esse pão com cuidado, com método, né, com conhecimento, a tendência é esse glúten que foi formado pela mistura da farinha branca com a água ajudar na aeração do miolo, né? E o pão vai ter um miolo mais leve. Quando você faz pão com farinha integral, 100% integral, ela já vai ter o quê? Fibra, muito mais fibra do que a farinha branca. Por quê? Porque ela tem casca. A casca do trigo está presente na farinha integral. A gordura está presente na farinha integral, se ela é integral de verdade. E isso vai afetar o quê? A massa do seu pão. Vai afetar a formação de glúten da massa do seu pão. E se você não faz adequações na sua massa, se você não considera isso basicamente, então você vai ter um problema de formação de glúten. E aí, se você tratar a massa feita com farinha integral da mesma forma que você trata a massa feita só com farinha branca, você vai ter problema, tá bom? Então, o que eu recomendo que você faça? Eu recomendo que você comece com farinha branca, fique craque na farinha branca,
E aí você vai acrescentando aos poucos a farinha integral na massa do seu pão. Coloca lá 5% de farinha integral, 10% de farinha integral, 15%, até você acostumar a lidar com essa massa de farinha integral. Não sai de 0 para 100, senão você vai ter problema, porque a massa de farinha 100% integral é totalmente diferente da massa de farinha 100% branca. Então, assim, para quem está começando agora, vai com calma. Eu ensino isso para os meus alunos também. E aqui, eu quero falar mais uma coisa sobre o pão 100% integral, tá, gente? Porque isso é um mito também. Ah, o pão 100% integral é o único pão que é bom para a sua saúde. Não necessariamente. Se você tem intestino irritável, né? Se você tem síndrome do intestino irritável, dificuldade de digestão, você comer um pão 100% integral não vai fazer bem para você. Se você não está acostumado a comer pão 100% integral e de um dia para o outro você vai comer pão 100% integral, você também não vai passar muito bem. O seu intestino vai processar esse pão de uma forma que não é muito legal, sabe? Então você vai ter desconforto. Então o que eu recomendo? Eu recomendo que você vá aos poucos. E a fermentação natural já vai fazer muito bem para a sua saúde. Pão feito com fermentação natural, ele vai trazer uma série de benefícios para a sua saúde, mesmo quando ele é feito com farinha branca. E se você agrega um pouco de farinha integral, se você agrega cereais integrais, sementes na massa do seu pão, você vai ter uma série de benefícios nesse pão, mesmo ele não sendo feito 100% com farinha integral. Então lembra, não é só a farinha integral que vai fazer o pão ser saudável. É a forma que ele é preparado, é o tempo de fermentação, é se você sabe realmente fazer o pão com fermento natural, é se você agrega, além de cereais integrais na sua massa, você faz um acompanhamento nutricionalmente saudável do seu pão, né? Se você acompanha o seu pão com alimentos mais saudáveis também, tudo isso vai fazer diferença no seu pão, tá bom? Então lembra disso. Você pode sempre agregar ao pão que você está comendo coisas saudáveis junto com ele, como proteínas, né? Queijos, carne, vegetais, tá bom? Você pode fazer um sanduíche bem saudável, tá bom? Porque o pão vai ser bem saudável também, tá joia? Então vamos lá, vamos continuar. Ana, qual a melhor forma para armazenar farinha em casa? Seria num pote de vidro hermético? Então, vou mostrar para você como que eu armazeno a minha farinha do dia a dia, que tá fácil aqui para eu mostrar para você. Pera aí. Vou pegar aqui. Olha aqui, ó. Pote de acrílico, de plástico. Ele é mais ou menos hermético. Eu não sei o quão hermético ele é, não. Mas ele é um pote legal, né? Cabe aqui mais de 1 quilo de farinha, né? Eu tenho outro de farinha branca que cabe bastante. E ele fica aqui na bancada da minha cozinha, então eu vou colocando farinha nova nele toda hora. Eu uso essa farinha para alimentar fermento, eu uso para fazer pão no dia a dia. E aí eu tenho caixas, né? No meu quarto do pão, eu tenho caixas em que eu coloco farinha e mantenho também as farinhas dentro do saco plástico ou do saco de papel que elas vêm, né? Então, muitas vezes ela vem num saco de papel e vem envolvida num saco plástico. Então, eu não abro, eu deixo ela fechada num lugar seco, num lugar mais fresco, e aí ela fica lá. Não pode ter contato com umidade, porque a umidade vai passar para a sua farinha e vai mofar a sua farinha. Outra forma que você pode guardar a farinha é no freezer, tá? Ou na geladeira. Isso aumenta a durabilidade da farinha, né? E, inclusive, se você estiver mexendo com farinha orgânica, eu acho até legal fazer isso, porque a farinha orgânica não tem pesticida, né? Então, muitas vezes, a farinha orgânica acaba formando larvas, bichinhos. Por quê? Porque eles adoram a farinha orgânica, né? Então, é legal você congelar a farinha e aí você garante que não vai formar nenhum bichinho vai nascer ali. Porque, eventualmente, gente, qualquer farinha, eventualmente, vai dar bicho. Porque vem ovinho ali no meio da farinha. Se a farinha vai ficando muito velha, ao longo do tempo, os bichinhos vão começando a brotar lá, né? E quando você guarda a sua farinha bem guardada, você evita que bichos entrem na sua farinha e você também protege, aumenta a durabilidade dessa farinha, tá bom? Como que eu armazeno a farinha no freezer? Então, embala ela bem embaladinha num saco plástico para ela não pegar cheiro de freezer e congela, tá bom?
Quanto tempo o fermento natural aguenta viver fora da geladeira sem alimentação? Primeira coisa, né? Se você não alimentar o seu fermento por um dia, ele não vai morrer. Talvez até por 2 dias ele não vai morrer. Mas se ele ficar uns 3 dias sem alimentar, eu nunca testei, eu não tenho coragem de fazer isso com o meu fermento, né? Então, assim, ele pode muito bem estragar. Por quê? Porque ele é feito de farinha, de água, tem um monte de bactéria, tem um monte de levedura dentro dele, ele é comida. E se ele ficar sem ser alimentado, se ele for negligenciado, ele vai morrer, né? Não antes de estragar. E você não faria isso com um bichinho de estimação seu, né? O fermento, eu brinco, né? Ele é como se fosse um bichinho de estimação. Ele é. Então, você vai cuidar dele. Se você vai ficar muito tempo sem alimentar o seu fermento, não deixe em temperatura ambiente. Guarda na geladeira. Na geladeira ele consegue viver por semanas, por meses, sem ser alimentado. Não vai ser o fermento mais forte do mundo, mas não vai morrer. Agora, se você deixar ele poucos dias aí em temperatura ambiente, chances são que ele estrague muito rápido. Se você morar num lugar muito quente, aí ele vai estragar mais rápido ainda. Então, recomendo que você cuide bem do seu fermento, alimente ele todos os dias, se ele morar em temperatura ambiente, para ele ficar forte e preparado para você fazer pão com ele. E se você não vai fazer pão com ele todo dia, ou dia sim, dia não, então deixa ele morar na geladeira, porque aí você não vai precisar ficar alimentando ele todos os dias. Minha massa espalha no pré-shape. Em que eu estou errando? Então, primeiro vamos explicar o que é pré-shape, né? Pré-shape, na verdade, pre-shape significa pré-modelagem, né? Em inglês é shape, em português é modelagem. Então, nós estamos no Brasil, vamos falar na pré-modelagem, a minha massa espalha. Então, o que acontece? Por que sua massa está espalhando na pré-modelagem? Tem alguns motivos. Pode ser o número 1, ela não fermentou direito, com isso ela não estruturou direito e ela está apenas uma massa ali, sem nenhum tipo de estrutura que foi adquirida ao longo da fermentação. Por isso, ela espalha, tá? Ou ela fermentou demais, muito, 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 tá? Para chegar ao ponto de perder estrutura. Isso é mais raro de acontecer. Quando você está começando, é mais, vamos dizer assim, acontece mais da gente não fermentar a massa direito, não esperar o suficiente. Outro motivo da sua massa espalhar demais é porque você ainda está começando, talvez você não tenha estudado, você tenha pegado uma receita na internet e tenha colocado talvez água demais para a farinha que você está usando, então sua massa virou um sopão, você não sabe nem que a sua massa é um sopão, e aí você vai tentar fazer lá a sua pré-modelagem e a sua massa naturalmente não estrutura de jeito nenhum. Por quê? Porque ela tem água demais, né? Então você vai entender melhor do que eu qual desses é o motivo, né? E tem como você corrigir qualquer um desses motivos. O que você tem que fazer para sua massa parar de espalhar na hora da pré-modelagem? Primeira coisa, você precisa estudar. Você precisa se capacitar com quem sabe mais que você, né? Você precisa parar de ficar procurando receita perfeita do pão dos seus sonhos na internet. Quando você fica procurando a receita mágica, você não vai aprender nada, né? Então, você precisa tirar esse mito da sua cabeça de que existe uma receita mágica para o pão dos seus sonhos solta aí na internet que você ainda não achou. Caso esse não seja o seu caso, se você já quebrou esse mito e está buscando se capacitar, então estuda um pouco mais, pratica um pouco mais, tá? E aí você vai conseguir aos poucos chegar no pão dos seus sonhos. Você for minha aluna, se for meu aluno, aí é só você pegar o curso, né? Devorar o curso que você vai aprender. Não tem jeito de não aprender se você estudar e se dedicar lá dentro do Love Bakes, tá bom? Agora, não espere mágica e entenda que o aprendizado, ele vem gradativamente, ele é um processo, ele não é instantâneo. A gente não aprende nada instantaneamente. Quem dera, né? Tem um filme, aquele filme Matrix, que em português é o Matrix, né? Você já viu esse filme? Você vai lembrar que tem uma hora que o Neo resolve sair da Matrix, aí ele acorda, aí o Morpheus chega para ele e fala, ó,
vou te ensinar a lutar, vou te ensinar a lutar Kung Fu. Aí ele, eu nunca lutei Kung Fu, não sei. Ele fala, agora você vai aprender. Aí ele coloca um programa dentro da cabeça dele ali, e ele suga aquele programa todo em 1 segundo. Aí ele acorda e fala, eu sei Kung Fu. Né? Tipo assim, do nada, num piscar de olhos, ele aprende Kung Fu. Quem dera se fosse assim. Não é assim, né? Ainda não. Então, para a gente aprender alguma coisa, a gente tem que estudar e a gente tem que colocar a mão na massa. Se você ficar lá colocando a mão na massa sem ter nenhum tipo de base, você vai ficar lá perdendo seu tempo. Então, lembra disso. Para você aprender a fazer pão, não tem mistério. É você se capacitar, adquirir conhecimento sobre panificação e colocar a mão na massa com dedicação, com paciência, né? Com amor e com o tempo. Se você estiver realmente se dedicando e buscando conhecimento de verdade e de qualidade, você vai conseguir fazer pão. Disso eu não tenho dúvida. Foi assim comigo, é assim com os meus alunos, e do mesmo jeito, por que eu estou falando isso para você? Porque eu também já acreditei na receita mágica, que não existe. Tá bom? Olha só, essa é uma excelente pergunta. Tá difícil acertar o fermento. Sou muito ansiosa, não estou conseguindo esperar o tempo certo. Olha só, a resposta tá na pergunta. Olha isso. Tá difícil acertar o fermento. Sou muito ansiosa, não estou conseguindo esperar o tempo certo. Então, você já sabe como resolver o seu problema. Você já sabe que você precisa esperar o tempo certo e você vai trabalhar a sua ansiedade para isso. E aí vai ficar fácil acertar o fermento, tá bom? Daqui a algumas semanas eu vou ensinar o fermento de forma gratuita durante 7 dias, ao vivo, diariamente, durante uma semana inteira. Então, se você tem dificuldade com o fermento natural, se você nunca fez o fermento natural, quer fazer, se você já fez o fermento natural e quer melhorar, aumentar seu conhecimento, então é só você se inscrever na lista de espera do meu curso gratuito para você participar dessa semana gratuita que eu vou ensinar o fermento natural do zero, tá bom? O link tá no perfil do meu Instagram. E aí a gente vai falar sobre todos os detalhes de como você cria um fermento do zero aí na sua casa. Posso usar a minha panela para fazer outras coisas? Por exemplo, um franguinho? Adorei! Então, a panela que a gente usa para assar pão, a que eu recomendo é a panela de ferro, né? Então, a panela que a gente usa para assar pão, ela deve ser usada para muitas outras coisas, né? A panela de ferro, ela é multiuso. Se você sabe cuidar da sua panela, se você faz aquela cura da panela com óleo, né? Esquenta essa panela direitinho, ela vai ser usada para tudo, para tudo. Para fazer carne, para fazer feijão, para fazer sopa, para fazer franguinho, entendeu? Esse é o objetivo. Eu não gosto de ter nada na minha cozinha que só usa para uma coisa. Isso é perda de espaço, perda de tempo. A gente tem que ter equipamentos multifuncionais. Por isso que é legal fazer pão, porque os equipamentos básicos que a gente precisa fazer pão, a gente usa para tudo. A gente usa forno para tudo, a gente usa balança, uma balancinha para tudo, a gente usa uma bacia para qualquer coisa e a gente usa panela para qualquer coisa, ou forma, a gente usa forma também para assar um monte de outras coisas. Então, fazer pão é massa também, porque você não precisa de equipamentos especiais para isso. E sim, você pode usar sua panela para muitas outras coisas. Tá bom? Como faço para conseguir uma boa pestana? Primeira coisa, você sabe o que é pestana? Vou ver se eu acho uma foto aqui de um pão com pestana para você. Aqui, ó, nessa daqui eu acho que você vai conseguir ver. Aqui você consegue ver um pão com pestana. A pestana é essa aba, essa orelhinha que é formada, tá vendo aí do lado esquerdo desse pão? E ela basicamente é uma aba que levanta quando o pão começa a crescer dentro do forno. E a pestana é indicadora de quê? De que o pão deu certo, basicamente. Por quê? Porque ele teve um bom crescimento, ele tem estrutura suficiente para abrir essa orelhinha. E para a galera que entende de pão, vai falar assim, olha só, esse pão foi bem feito. A pessoa que fez esse pão conseguiu uma pestana, então significa que essa pessoa sabe fazer pão. É uma métrica que gera um pouco de vaidade aí na galera do pão.
A pestana é uma métrica, né, de uma galera que mal começou a fazer pão, é uma métrica de vaidade, tá? A galera chega e fala, ai, meu pão não tem pestana. Você acabou de começar a fazer pão. Escuta, você acabou de começar a fazer pão. Não exija a perfeição de você mesmo. Você tem que aprender a fazer pão. Você tem que começar, errar, acertar e, eventualmente, você vai conseguir fazer pães que criam pestanas, que crescem bem e que mostram para você que você está no caminho certo. Mas antes de chegar nesse pão, você vai precisar aprender. Como que você consegue uma boa pestana? Primeiro, você precisa entender sobre a massa do seu pão. Você precisa entender sobre as bases da fermentação. Como que você prepara um pão adequadamente, como que você cuida do seu fermento. Seu fermento tem que ser forte. E aí, depois que você tem essa base, você vai praticar. Vai praticar bastante. Coloca bastante a mão na massa, repete a mesma receita várias vezes, não fica trocando de receita toda hora. Por isso que eu recomendo que você siga um método, que você siga uma receita que você sabe que funciona, que você faça cursos, né? Por isso que eu também criei o meu curso, para poder agilizar, acelerar o processo de aprendizado das pessoas que querem. Uma das técnicas que você pode usar para conseguir uma pestana é o corte. Tá? Vamos falar, visto que você já tenha feito todo o processo corretamente, quando você faz o corte do seu pão corretamente, ele pode favorecer a pestana. Como que é isso? Vou até desenhar para você. Vou pegar aqui. Então vamos lá, ó. Aqui, ó. Eu vou desenhar uma pestana. Tá vendo? Tá vendo a pestana aqui do pão? Então, eu vou engrossar isso aqui. Beleza. Quando eu vou fazer o meu corte, aqui, ó, rente à massa do pão. Olha aqui, ó, tá? Quase paralelo, mais ou menos 20, 30 graus de ângulo. Para quê? Para ele favorecer a formação da pestana. Se eu pego e faço um corte vertical, ele vai danificar a estrutura da minha massa. Ele vai abrir a massa no meio e vai atrapalhar a formação da pestana, tá bom? Então, quando você sabe fazer pão, entende o método, faz tudo adequadamente, aí você pode usar o corte para te ajudar na formação da pestana. Mas não é só o corte, não. Você também precisa assar esse pão da forma adequada. Porque, por exemplo, se você tem uma técnica incorreta de forno, a massa pode entrar no forno e nem conseguir crescer, porque a temperatura está errada, não tem umidade, né? Tem uma série de problemas. Então, por isso que é importante a gente ter técnica, ter conhecimento, porque aí a gente vai favorecer os nossos resultados, tá bom? Se fez sentido para você, escreve aí para mim. Fez sentido. Vamos continuar. Posso assar meus pães rústicos em formas de pão? Claro que pode. Você pode assar o seu pão em qualquer forma ou panela. Se você quiser assar o pão rústico na panela de ferro, ele vai ter um aspecto mais profissional, vamos dizer assim, mas você pode assar um pão rústico na forma tranquilamente. Você pode assar qualquer pão em forma. Você vai ter o mesmo resultado de uma panela ou de um forno profissional? Não, você não vai ter. Mas poder assar você pode, entende? Então, assim, o que eu quero deixar claro aqui para você é o seguinte: você pode assar o pão em qualquer forma ou você pode escolher assar o seu pão dentro de uma panela. Os resultados que você vai ter assando na forma ou assando na panela serão diferentes, ok? Se você estiver assando o pão numa forma usando um forno profissional, também você vai ter um resultado diferente do que se você não estiver assando esse pão dentro da forma, simplesmente porque ele está numa forma. Então, só alinhe expectativas. Você vai assar o seu pão numa forma, ele vai ficar de um jeito. Você vai assar seu pão dentro de uma panela, ele vai ficar de outro jeito. Você vai assar o seu pão num forno profissional fora da forma, ele vai ficar de um jeito. Você vai assar o pão num forno profissional dentro da forma, ele vai ficar de outro jeito. Fechou? Quantas vezes você lava o pote do levain? Eu lavo a cada 2 alimentações. Não sei se é o certo. Então, olha só, vai depender de onde que ele está,
né? Se você está deixando em temperatura ambiente, se você está alimentando frequentemente, se você deixou muito tempo guardado e vai alimentar de novo depois, sei lá, de 2 semanas, né? Que é considerado mais tempo. Mas se você lava aí de 2 em 2 alimentações, eu acho que tá mais que bom. Eu, às vezes, fico alguns dias sem lavar o pote do meu fermento, porque eu tô alimentando ele muito frequentemente, né? Então eu fico alguns dias sem lavar, aí eu vou lá, troco o pote. Agora, uma dica que eu dou: quando você lavar o pote do seu fermento, cuidado, enxágua bem esse pote. Porque se você não enxaguar esse pote direito, pode sobrar sabão ali dentro. E o sabão que sobrar pode matar o seu fermento, enfraquecer o seu fermento. Isso é muito importante. E, lógico, troca de pote de vez em quando, né? Se você trocar de pote todo dia, tudo bem. De alguns em alguns dias também, tudo bem. Mas não fica sempre usando o mesmo pote sem nunca trocar o pote. Então, beleza! Tirei o meu fermento da geladeira agora. Quero fazer um pão. Quantas vezes devo alimentar o meu fermento para fazer pão? Essa é uma pergunta super comum. E a resposta rápida é pelo menos 3 vezes. Por quê? Porque eu não sei quanto tempo seu fermento ficou guardado na geladeira, eu não conheço a potência do seu fermento, eu não sei se ele ficou um dia guardado, um mês guardado, 2, 3 meses guardados ou uma semana guardado. Então, para garantir, eu recomendo que você alimente ele pelo menos 3 vezes antes de fazer pão com ele. Pode ser que às vezes você precise de mais alimentações. Pode ser que 1 ou 2 alimentações seja suficiente. Você conhece seu fermento melhor que eu, né? Aí você fala, mas eu não conheço o meu fermento. Eu não sei se ele está forte. Então você precisa conhecer o seu fermento. Você precisa alimentar o seu fermento, observar o quanto ele cresce toda vez que se alimenta, se ele está crescendo mais, se ele está crescendo menos. E aí você vai conhecer o seu fermento. Quando eu estava aprendendo a fazer pão, que meu pão não ficava bom, não era nem por falta de técnica, porque até a técnica da panificação eu já tinha. Meu fermento era ruim, meu fermento era fraco e eu não conhecia o meu fermento. Quando eu descobri como que eu entendia o meu fermento, meu pão melhorou radicalmente. Então, cuide bem do seu fermento. Se você não sabe cuidar do seu fermento, você precisa aprender a cuidar do seu fermento, porque ele vai fazer toda a diferença no seu pão. O fermento seco tem a mesma potência do fermento natural? São fermentos completamente diferentes. Foi até boa essa pergunta, né? O fermento natural, ele é natural. Ele também é chamado de fermento selvagem. O que é o fermento natural? Ele é uma comunidade de bactérias e leveduras selvagens do ambiente da farinha que moram dentro de um pote de farinha e de água. E essa comunidade de leveduras e bactérias selvagens fermentam o seu pão. O fermento seco, aquele que a gente compra no supermercado, ele é uma bomba de leveduras. Ele é industrializado e ele basicamente é um concentrado de leveduras. As leveduras vão fazer a massa do pão crescer. Não existem bactérias ali dentro, né? A dominância ali é um tipo de levedura que chama Saccharomyces cerevisiae, ou cerevisiae, eu não sei falar esse nome, não tem problema. O fato é que ele tem uma grande concentração dessas leveduras, então ele faz a massa fermentar muito rápido. Totalmente diferente do fermento natural, que tem menos leveduras e por isso a massa fermenta mais lentamente. E além das leveduras, ela tem bactérias e essas bactérias ajudam a trazer uma série de benefícios, tanto da parte de sabor, de aroma, quanto da parte nutricional. Não dá para comparar. Quais as formas de aquecer o levain na friaca? Eu uso água morna na alimentação? Então, essa foi uma pergunta, né? Uma ótima pergunta. Então, primeira coisa que a gente tem que saber, né? O fermento natural é afetado pela temperatura. A temperatura é um dos grandes fatores que afetam a fermentação do fermento, do pão, né? Por isso que as nossas avós, as nossas tias sempre falavam, olha, quando você vai fermentar a massa de pão, coloca num lugar quentinho, longe da corrente de ar. Quem nunca ouviu falar isso? Por quê? Porque a temperatura afeta a fermentação. Então, quando está frio, a tendência é que o seu pão ou o seu fermento natural fermentem mais lentamente. Por quê? Porque as leveduras selvagens que moram ali dentro ou que estão fermentando a massa do seu pão gostam do quentinho.
Como que você faz para o seu fermento ou para sua massa de pão ficarem quentinhos quando tá frio? Você precisa colocar num lugar quentinho. Alimentar com água morna é uma coisa que você pode fazer. Mas lembra que quando você alimenta um fermento com água morna, só tem um pouquinho de massa ali naquele pote, essa massa vai esfriar rápido, tá? Nós não estamos falando aqui de uma caixa com 8, 10 quilos de massa. A gente está falando de um potinho com alguns gramas de massa. Ela vai esfriar muito rápido. Então, você precisa colocar o seu fermento ou a sua massa de pão num local aquecido, próximo de uma fonte de calor, tipo um micro-ondas com a luz acesa, um forno com a luz acesa, por um tempo. Cuidado com o seu forno ligado muito tempo, seu forno pode ficar muito quente. Meu forno fica 37 graus. Então imagina, se eu deixar ele ligado o tempo inteiro, ele vai esquentar muito, mesmo estando frio. Então você tem que tomar cuidado com isso, mas você pode ligar e desligar seu forno, você pode colocar o seu fermento, no caso, perto de um modem. O modem emite calor, ele é uma fonte de calor. Então ele vai aquecer o seu fermento e manter o seu fermento na temperatura ideal. O fato é que dá para você manter tanto o fermento quanto a massa de pão num lugar quente. A água morna ajuda, mas ela não é o suficiente. Aí você pode também construir uma estufinha, né? Aí você fala, Ana, mas eu faço 40 pães de cada vez e a minha casa é muito fria. Se você está fazendo 40 pães de cada vez, você pode adquirir uma fermentadora, tá? Você já está num tamanho que você pode adquirir uma fermentadora. Aí eu recomendo que você converse com o pessoal da Tecmapan para eles te indicarem, né, o melhor equipamento para o seu caso, para a sua necessidade. Aí você fala, não, mas eu só faço 2 pães, então usa seu forno com a luz acesa. Jeito tem. Gente, quem quer dá um jeito. Quem não quer vai sempre arrumar uma desculpa. Pensa nisso. Qual a melhor proporção para manter o fermento natural na geladeira? Olha só, é a proporção que você quiser. É a proporção que você normalmente alimenta o seu fermento. Não tem problema, não tem a melhor proporção. Tem a melhor proporção para você, para o seu fermento. É a proporção que você consegue identificar o comportamento dele. Não existe a melhor proporção. Existe a proporção que você mais gosta de usar, tá bom? Simples assim. Vi a sua fatia de pão, a minha fatia fica com alvéolos menores. É devido à modelagem mais apertada? Então, olha só, o que são alvéolos? Alvéolos são aquelas bolinhas que são formadas no miolo do pão. Vamos lá, vou desenhar. Vamos brincar de desenhar aqui. O que são alvéolos? Vou desenhar aqui para você. Ó, vou desenhar um pão aqui, tá? Isso aqui é uma fatia de pão, tá bom? E aqui são as bolinhas que são formadas dentro do miolo do pão. Essas bolinhas aqui são os alvéolos. Cada bolinha dessa aí é um alvéolo. O que acontece? Galera começa a fazer pão, começa a escutar que alvéolo, que o pão tem que ter alvéolo, que se o pão não tiver alvéolo, seu pão não é bom. E aí a gente mal começa um hobby, mal começa a fazer uma coisa que a gente ama, que a gente está se apaixonando e já começa a se cobrar. Fala, meu pão tem alvéolo pequeno, meu pão não forma alvéolo. Eu também já passei por isso. Eu tô falando isso porque eu já senti isso na pele, né? Então eu compartilho da sua frustração, da sua preocupação. O fato é, como as pestanas, que são aquela orelhinha que dá na casca do pão quando o pão cresce e que demonstram habilidade e um processo feito corretamente, né, do começo ao fim, os alvéolos também vão indicar a habilidade do padeiro de desenvolver bem uma massa de pão, desde o momento da mistura até a hora que a massa é assada. Quando a galera consegue fazer pães com alvéolos gigantes, aí o povo fala, você é maravilhoso, você é o melhor padeiro do mundo. Gente, isso é a maior bobeira que pode existir na face da terra. É muito legal você fazer um pão alveolado, mas a maioria dos pães nem é para ser cheio de alvéolos grandes. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, né? O pão que eu fiz, que essa pessoa viu, falou que tem alvéolos maiores do que os alvéolos do pão dela. Provavelmente, se for o mesmo tipo de pão, porque ela ainda precisa estudar um pouco mais, praticar um pouco mais, acertar o processo dela, né, para os alvéolos
do pão dela ficarem mais definidos, né? Não é nem uma questão de tamanho de alvéolo, é uma questão mais de definição de alvéolo. Quando eu comecei a fazer pão, meu pão parecia uma massa inteira, assim, com umas tentativas de bolhas. Aí depois ele passou para uma massa, parecendo uma massa mesmo de cimento, com uns buracões, que eu achava que era alvéolo, só que não era. E depois, com o tempo, com o meu aprendizado e com a minha experiência, o miolo do meu pão começou a ter mais definição, né? E os alvéolos começaram a ficar mais definidos, mais uniformes, né? E o pão ficou com alvéolos melhores, vamos dizer assim, né? E o alvéolo, ele vem da fermentação adequada da massa do pão, da estruturação adequada da massa do pão, da manipulação adequada da massa do pão. Tudo isso é conectado. E, claro, também a gente tem que assar o pão com a técnica correta, tá? Para a massa conseguir crescer o suficiente no forno, para o miolo também crescer direitinho, né? Expandir. Então, assim, é tudo conectado, né? Não tem só um culpado, não é só a modelagem que vai determinar os alvéolos do seu pão. Inclusive, eu tenho um professor, o Cláudio Perrando, que ele é especialista em alvéolos de pães. Eu fui para o Chile. Ele é alemão, mas ele foi fazer um workshop no Chile uma vez. Eu passei uma semana lá com ele, estudando, porque eu queria entender os mistérios dos alvéolos, né? Junto com ele, que é um dos maiores padeiros do mundo, especialista em pães alveolados. E não existe uma coisa que faz o alvéolo do pão aparecer, ser maior ou menor. São vários fatores que fazem o pão ter mais alvéolos ou não. Inclusive, eu tenho vídeos, né, no meu canal do YouTube que falam, que mostram como que você pode ter o miolo dos seus sonhos. Procura esse vídeo, porque inclusive tem vídeos meus com o Cláudio Perrando e a gente conversa sobre como que a gente pode ter pães com mais alvéolos. Mas o fato é, uma massa bem fermentada, uma massa bem estruturada, uma massa bem assada vai ter chances de ter alvéolos maiores. Uma massa bem manipulada também. A modelagem pode influenciar, mas ela não é o único fator que vai fazer o seu pão ter mais ou menos alvéolos. Ela faz parte de uma série de fatores. Qual o tempo ideal da segunda fermentação? Essa pergunta sempre aparece, né? A gente está sempre querendo a resposta ideal para a pergunta. O que é a segunda fermentação? A segunda fermentação vem a partir da hora que a gente modela a massa do pão. Antes da modelagem, primeira fermentação. Depois da modelagem, segunda fermentação, né? Qual o tempo ideal da segunda fermentação? Vai depender de como a sua massa tá, vai depender de como ela foi fermentada na primeira fermentação, vai depender da temperatura ambiente em que essa massa foi colocada para a segunda fermentação, se ela está na geladeira, se ela está no calor, vai depender até da forma que você modela essa massa. Se você faz uma modelagem bem justa, bem apertada, ou se você faz uma modelagem mais leve, mais solta, tá? Vai depender do tamanho dessa massa, vai depender da quantidade de água que tem nessa massa, vai depender da farinha que você está usando nessa massa, ou seja, eu não tenho como responder, não tem como. Aí você vai falar, mas então como é que eu vou saber? O que acontece? Você vai saber o tempo ideal da segunda fermentação, estudando, praticando, anotando o que você faz, repetindo os seus acertos, corrigindo os seus erros, estudando, praticando, anotando o que você faz, repetindo os seus acertos, corrigindo os seus erros, né? Você tem que estudar, praticar, adquirir experiência, repetir, corrigir e vai caminhando, né? É assim que funciona. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, eu fiz o seu curso e não consegui fazer pão. Então você não fez o curso direito, você não seguiu o método proposto, você não persistiu, porque enquanto uma ou outra chega para mim e fala isso, eu tenho milhares que falam, consegui finalmente fazer pão. Meu pão deu certo. Por quê? Porque pegou o método, estudou, praticou, seguiu o que é proposto e persistiu.
colocou a mão na massa, não desistiu. É assim que funciona, gente. Cada pessoa aprende no seu tempo, cada pessoa aprende à sua maneira, mas o fato é, eu tenho como provar, tanto com a minha experiência quanto com a experiência dos meus quase 10 mil alunos, que quando a gente busca um método, quando a gente estuda, quando a gente coloca a mão na massa e se dedica, a gente consegue fazer o pão dos nossos sonhos. E eu estou aqui junto com você para te ajudar a adquirir esse conhecimento, a acelerar o seu aprendizado, mas a jornada é sua. O tempo de aprender também é seu. Tem gente que aprende em uma semana, tem gente que aprende em um mês, tem gente que aprende em 6 meses, ou até mais tempo. E tá tudo bem. O que você não pode é desistir. Porque quando a gente desiste, aí a gente não tem chance. Aí a gente matou as nossas chances. Essa aula aqui é exclusiva para ajudar você a acelerar a jornada até o pão dos seus sonhos. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu espero também que você faça pães maravilhosos, crocantes, leves, deliciosos, nutritivos e lindos para você e para sua família. Muito obrigada por você estar aqui. Eu espero você numa próxima aula do Pergunta para Ana, tá bom? Até lá. Tchau!